Olá, gente. Estamos gravando o programa Pontuando, hoje com um tema diferente. Nós vamos falar de senso crítico. Senso crítico, gente, é uma coisa que tem um leque de pensamentos. Até as pessoas que não têm senso crítico falam sobre o senso crítico. Até as pessoas que têm um senso comum um pouco mais apurado pensam que têm senso crítico. O senso crítico é uma coisa que nós temos que aprender a eleger e aprender a trabalhar com ele. E eu trouxe duas pessoas aqui da área de sustentabilidade, uma delas jornalista, que é a Haruza, e a minha amiga, velha amiga já, não velha de velha, mas de um pouco mais antiga em convivência comigo, que é a Vanessa Bittar. A Haruza Chiara, que tem um nome muito bonito, Haruza Chiara, ela tem uma formação na área de jornalismo, mas ela trabalha em alguns projetos com a questão da sustentabilidade. Mas o que tem um senso crítico com relação à sustentabilidade? Olha bem, senso crítico tem a ver com tudo. Tem a ver com religião, tem a ver com ciência, tem a ver com pessoa, tem a ver com família, tem a ver com as leituras que a gente faz das coisas no mundo. Então, depois da vinheta, eu vou apresentar a Haruza e a Vanessa novamente, e aí eu vou falar um pequeno texto e elas vão falar os textos delas e os pensamentos dela. Em um minuto, voltamos. Tudo bom, meninas? Tudo bem, Vanessa? Bacana. Joia. Volta. Muito obrigada pelo convite. Você é minha inspiração, você traz muito boas ideias. Você, a Sônia Amara, a Sandra Vizentim, vocês me trazem muitas ideias. Haruza, eu vi uma live sua com a Vanessa, gostei muito da sua maneira de falar, gostei do seu pensamento fluido, você fala muito bem, né? E eu quis trazer você aqui, você lotada na área de jornalismo, você tem a liberdade de falar sobre o senso crítico, o viés que você quiser. Tudo bem? Cumprimenta aí o nosso público aí. Ei, José Roberto, muito prazer te conhecer assim, né? Mais profundamente agora. Fico muito feliz pelo convite, né? Estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui, né? Conversando com você, com a Vanessa, e com seu público, né? Do seu programa na internet. E acho que vai ser uma conversa muito boa, né? Porque senso crítico anda faltando por aí, viu? Acho que a gente está precisando dar uma puxada de orelha aí do pessoal aí para a gente poder ver se é possível, né, a gente conseguir dialogar. Eu acho que quando a gente fala de senso crítico, a gente está falando de diálogo, né, da capacidade de troca. Então, vai ser um programa muito legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bacana. Olha, não será a primeira vez, não é o primeiro programa que eu faço com a Vanessa, tanto eu no território dela quanto ela no meu território, e não será a última vez também que eu faço com você. Eu vou pedir licença, então, a você e ao nosso público. Eu trouxe um texto aqui que eu vou lê-lo comentando e vou procurar que não seja demasiado para não ficar cansativo, mas eu vou falar de pontos que eu julgo importantes. Eu não sou, a minha formação é engenharia, física e matemática, mas eu faço leituras outras que não são as da minha área. A minha área é uma área mais ciência exata, mas eu tenho imbuído em mim aquilo que poderia se chamar de ciência humana, né? Eu acho que se a gente fosse capaz de ter o senso crítico de colocar a ciência humana nas ciências econômicas, e diz que a ciência econômica é humana, não é. Não é pela maneira como nós nos relacionamos no mundo. Ela deveria ser, mas não é. Se a gente conseguisse colocar a ciência humana dentro das ciências exatas, dentro das ciências biológicas e dentro das ciências econômicas, a gente conseguiria ter um mundo um pouco mais azeitado, um pouco mais crítico de si próprio e com capacidade de evoluir de fato, e não pretensamente como é alardeado por aí. Ser moderno não é ser tecnológico. Ser moderno é você ser capaz de ver aquilo que te serve. Se aquilo que te serve não é algo que agrida a terceiros. Por exemplo, o nosso mundo tecnológico que vive crescendo, ele cresce sobre um bioma, ele cresce sobre pessoas, ele cresce sobre animais, sobre florestas, né? E nós não somos um mundo infinito, nós só temos um planeta, tá certo? Então, quer dizer, tudo gira em torno da gente fazer uma crítica de como nós procedemos. A gente não pode simplesmente aderir
e concordar com tudo que está acontecendo. Bom, eu vou começar o texto aqui para a gente não perder muito tempo. Olha só, o senso crítico ele se desenvolve a partir de reflexões, questionamentos, análises da realidade e visa avaliar a consistência e a veracidade das afirmações feitas por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Ele se dá a partir do conhecimento, do raciocínio e do método científico. Ele exige clareza, certezas e comprovações. Isso é uma definição, tá certo? Em resumo, o senso crítico é a capacidade de analisar e questionar uma situação de forma racional por meio de pesquisas e análise de fatos apresentados. Olha bem, quando eu falo racional, você não usa só a razão, você pode usar a sua emoção também, porque algumas coisas que te impactam, impactam outras pessoas. E as emoções também, vindo à tona, vindo ao nosso raciocínio, elas também nos ajudam na tomada de decisão. Então, eu não estou falando apenas do senso crítico com uma racionalidade última, porque se fosse assim, os matemáticos seriam os mais racionais do mundo. E não é verdade. A racionalidade cabe em qualquer cabeça, em qualquer profissão, em qualquer forma de você estar no mundo. Senso crítico e senso comum. Qual que é a diferença entre o senso crítico e o senso comum? Olha, quando a maioria das pessoas concorda com a mesma opinião, sem muita reflexão ou questionamento, concorda-se meio no automático, a gente fala que ela está padecendo do senso comum. O senso comum é ruim? Não, ele não é ruim. Existem coisas que são tão simples que vale o senso comum. Mas existem coisas que não são simples. Tem uma lei de Murphy, que é uma brincadeira, né, que diz o seguinte: todo problema complexo tem uma resposta fácil que com certeza está errada. Por quê? Porque o problema é complexo, tá certo? Então ele não pode ter uma resposta simples. Às vezes, a resposta simples é o senso comum. É o senso de pouco raciocínio, é um imediatismo. E às vezes as pessoas falam assim, não vão ficar com muito mimimi, não, isso aí não é assim. Não, isso às vezes é assim. Precisa sim de um olhar, e de muitas cabeças, e de muitas pessoas. Isso é sair do senso comum. Se um grupo tem o costume de não aceitar um pensamento padrão, ou dentro de uma sociedade existem formas com as quais as pessoas refletem sobre aceitar ou não essa informação, ou quando um grupo de indivíduos questiona o que é transmitido e busca outras fontes para chegar à resposta, dizemos que essa pessoa ou grupo de pessoas possui aquilo que chama-se senso crítico. Alguém que tem senso crítico é aquele que questiona as coisas com frequência e busca tirar suas conclusões depois de se informar sobre o assunto. Esse indivíduo ou grupo não aceita qualquer afirmação como absoluta, como inquestionável. A pessoa do senso comum não costuma questionar o que lhe é apresentado e toma como fato verdadeiro aquilo que foi dito e ensinado. Olha bem, você chega numa escola, você tem um professor e você tem um aluno. Estão todos enfileirados. É um momento propício para alguém estar lá na frente e falar uma verdade para você. Se esse professor não souber conduzir o seu raciocínio, ele te leva ao senso comum do aprendizado. Você aprende, aquilo é uma fórmula, você executa aquilo, numa prova você escreve, ele concorda que você transcreveu o que ele falou, te dá um certo e você fica feliz da vida que você sabe aquilo. Mas aquilo ali serviu para você? Se aquilo ali serviu para você raciocinar sobre outras coisas e se tornar independente, então você conseguiu criar um senso crítico. Você soube fazer leitura. Agora, se você aceitou aquilo ali, tirou um certo, ganhou um celular novo e foi para a praia no final do ano, você não acrescentou nada à sua pessoa. Senso crítico é estar presente e recriar aquilo que passaram para você. Alguém que tem senso crítico é aquele que questiona as coisas com frequência e busca tirar suas conclusões depois de se informar sobre o assunto. Esse indivíduo ou grupo não aceita qualquer afirmação como absoluta e inquestionável. É o que eu estava lendo, desculpa, ali de novo. Com isso, as pessoas buscam saber a verdade sobre política, economia, sobre interpretação de leis, sobre interpretação de fatos jornalísticos narrados, sobre fatos que aparentemente se baseiam em ciência. Olha bem, é ciência, eu tenho que aceitar, mas eu posso estudar outra ciência. É política, eu tenho que aceitar, mas eu posso ter uma outra formação política. É economia, eu tenho que aceitar porque eu não sou economista? Não necessariamente. Existe a ciência para que eu a leia, para que eu saiba. Eu posso discutir qualquer ponto de vista, inclusive os científicos, mas eu tenho que ter uma base filosófica e para isso eu preciso de estudar.
Aqueles que são baseados em questionamento e reflexão sobre o assunto, da forma como eu falei, são os que elevam o senso crítico para cima. Bom, senso crítico, como desenvolver? De uma maneira geral, a capacidade de senso crítico é desenvolvida por meio de estudos, sendo melhorada conforme a pessoa pratica. A prática, nesse caso, vem por meio de livros, leituras sobre diversos assuntos que circundam o mundo, além de reconhecer as diversas possibilidades de uma mesma situação. 4 passos são importantes para desenvolver o senso crítico. Informe-se, leia muito e conheça sempre coisas novas. Para você digerir uma informação de forma crítica, você precisa conhecê-la. O primeiro passo do seu processo de desenvolvimento é informar-se. Leia, questione, compare, se instrua, consulte autores da área, os que são a favor de um ponto de vista e os que são contra. Em resumo, avalie diante de múltiplos argumentos até chegar a uma conclusão sua. Saiba das novidades, acompanhe os noticiários, leia diferentes publicações e procure sempre estar em contato com o que está acontecendo no mundo. E outra coisa, à medida que você vai discutindo e questionando, você começa a ter insights e você começa a verificar que as coisas não necessariamente são daquela forma, mesmo você não tendo formação na área. O senso crítico é uma coisa que você vai se imbuindo e você vai se educando através dele. Você vai percebendo melhor as coisas. Faça o máximo de perguntas possíveis. A partir do momento que você souber de uma informação, questione-se, veja se você não está concluindo e vendo por um único ângulo, perceba se você tem modulações de pensamento sobre aquele tema pré-concebidos, preconceitos, porque isso vai dificultar a visão ampla do assunto. O que aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Em que contexto? Isso é correto? É muito importante ler o contexto. Às vezes, um noticiário sai com um pedaço de uma frase, que se você jogá-la dentro do contexto, muda toda a forma de pensar. Muitas vezes as pessoas te manipulam e te condicionam com um pedaço de frase de outras, para dizer que elas não querem aquilo ou outra coisa, e você acaba tomando aquilo como certo, porque é uma mídia oficial, porque está numa TV, porque está falado por um cara engravatado, ou por um cara que tem um diploma, ou com um cara que tem boa aparência, um cara ou uma mulher, né? Então, a gente tem que levar em consideração quem pensa diferente daquela análise, ver outras mídias se for o caso. Refletir é a melhor forma de fazer uma análise justa e plural. Terceiro, pesquise mais e domine o conteúdo de forma ampla. O terceiro passo para desenvolver seu senso crítico é validar todas as informações e pesquisas sobre o tema mais a fundo, elegendo múltiplas visões. Muitas vezes você recebe lá pelo WhatsApp uma coisa, parece muito interessante, pesquise. Ah, não é legal. Aí você fala para a pessoa, você teve ótima intenção de passar isso aqui para mim, mas está errado. Né? Tem gente discutindo isso aí. Ou está errado ou é suspeito de estar errado. É importante isso. Converse, debata com as pessoas que possuem opiniões diferentes de você, descubra o que as outras pessoas interpretaram de uma determinada informação. É interessante você ver a visão dos outros. As pessoas são luzes também. Elas também têm as suas clarividências. Pessoas que vivem em outros lugares, de repente, têm outras informações. É importante você saber. A sua informação é ampla o suficiente? Converse, discuta, debata sobre o tema com os outros, tanto as pessoas que você tem intimidade, quanto aquelas que você não tem. Ainda mais hoje na internet, que você tem capacidade de ler a opinião de pessoas que você nunca viu mais gordo, e que às vezes fogem do senso comum e que trazem uma qualidade para você. Ouça a opinião dessas pessoas atentamente, procure entender quais são as motivações para aquelas pessoas terem aquele posicionamento, quer dizer, pesquise a maneira de ser e de pensar de outros que podem te trazer informação. Você pode discordar de uma opinião, mas concordar com alguns pontos levantados por essas pessoas. E pode acontecer de alguém lhe passar uma visão que você sozinho não teria, porque são pessoas de outras culturas, de outros ramos, de outros setores da sociedade, alguns localizados na gestão, outros localizados no magistério, outros localizados na ciência médica. São visões diferentes. O senso crítico é um processo contínuo. Algumas ideias serão consolidadas, mas o mais importante é que, com o tempo, essa forma de pensar se torna natural em você, desenvolvendo cada vez mais o seu senso crítico. Se nós observarmos bem a educação que rege em alguns países e também aqui no Brasil, é construída justamente para bloquear a sua capacidade de raciocinar. Eu falei anteriormente, a educação é uma coisa muito verticalizada, ela não te convida a pensar.
E quando você pensa e ousa falar alguma coisa, você é visto como questionador, às vezes é visto como herege. Isso costuma ser assim também na religião, né? Alguns dogmas da religião são questionáveis, como se todo o edifício da religião fosse cair, ou uma determinada crença. Quer dizer, a maneira como certas informações nos contos da sociedade são passadas para você, são passadas de forma que você não pode questioná-la porque você seria herético. Mas eu acho que nós devemos sim ser heréticos. Nós devemos questionar os dogmas, porque a maior parte desses livros aí foram escritos há muitos séculos e passaram por interpretação de muitas mentes. Por mais que elas sejam extremamente abençoadas e bem-intencionadas, errar é humano. Assim, as ideias chegam prontas até nós, sem abertura para questionamento. Há sempre ideologias dominantes que excluem ou querem excluir o senso crítico. Você tem o seu senso crítico combatido o tempo todo, até pelos seus amigos. Por isso, nós precisamos mais do que nunca tê-lo desenvolvido, com a capacidade de questionar racionalmente as ações impostas por tradições, dogmas, e não serão aceitas de maneira fácil. Podemos quebrar a onda de notícias que embutem opiniões dominantes. As notícias, hoje em dia, elas sempre embutem uma opinião dominante, seja no sistema político, seja no sistema econômico, seja no próprio sistema social. Alguém que está te passando aquilo ali está, de certa forma, noticiando com a opinião dele implícita. É isso que você tem que ler. O senso crítico está ligado à educação. Se você se educar para desenvolver senso crítico, você consegue sair das manipulações e dos pareceres dominantes. A internet, ao mesmo tempo que democratiza a explanação de ideias, né, plurais, o que faz com que ela seja democrática, ao mesmo tempo ela facilita a criação de bolhas e pessoas que não se comunicam porque pensam radicalmente diferente. É aí que mora o perigo. O algoritmo joga você sempre para um mesmo grupo de pessoas que pensam como você. Então, reforça a sua crença. Você nunca discute a sua crença. É como se você vivesse num país com fronteiras intransponíveis. Você deve assistir aqueles que discordam totalmente de você, porque eles vão te provocar. Uma das principais características da sociedade contemporânea é a onipresença da mídia em nosso cotidiano, ou seja, para fins de entretenimento, trabalho, informação, interação social. Nesse contexto, é importante chamar atenção para o objetivo de promover a consciência das pessoas sobre as diferentes funções e intenções das mensagens veiculadas. Elas têm intenção, por isso que elas são veiculadas. A leitura crítica das mídias tem de ser implementada, porque em todas as mídias nós temos edição de notícias. O que é edição de notícias? É quando o sujeito pega a notícia e coloca ela num determinado formato. Quando ele coloca no formato, às vezes, ele coloca muito da opinião dele ali. Ele não consegue que aquilo ali saia livremente, porque ele, de repente, entendeu daquela forma. Cabe a você ler e ver se a leitura dele está correta. O fato é a análise do fato e não a interpretação de quem colocou o fato por ali. A internet, as mídias digitais e as fake news. Eu vou falar rapidamente sobre isso aí. Olha bem, desde o século XIX, que existem notícias da imprensa marrom, que hoje é chamada de fake news. O que é a imprensa marrom? É aquela que pega um fato sensacionalista, joga aquilo ali para você ficar informado de uma coisa e sair comprando e ficar ali no grupo e concordar com todo mundo. E aquilo ali normalmente tem gente ganhando por trás. Vendia-se antigamente tônicos maravilhosos. Tem até um caso que eu cito aqui, em que a mulher fez uma propaganda de que ela tinha perdido um membro e tomava um tônico e o membro se recompôs. E tem gente que acredita nisso. Entendeu? Tem gente que acredita nisso. Você tomou um tônico, perdeu o braço nasceu. Oh, glória, eu vou tomar esse próximo. E claro, vai aparecer 1 milhão de pessoas te vendendo isso. Tem muita coisa hoje em dia que é chamada de natural, tem muita ciência obtusa aí que está te vendendo coisa que serve para uma coisa e não serve para outra. A gente tem que ter senso crítico. Ah, mas o meu pastor falou isso. Quer ver uma coisa? Há muitos anos atrás eu estava dando aula, uma menina que nunca tinha cortado o cabelo por causa da religião dela. E ela falou aí a colega dela falou comigo assim: professor, o cabelo da fulana, esse cabelo, essa partezinha cá do fim, ela veio desde quando ela nasceu. Eu falei: não, senhora. Ela falou assim: sim. Eu falei: não veio, não.
Mas o pastor da igreja dela falou, pois ele está errado. Professor, você está discutindo? Eu falei, eu estou discutindo. Sabe por que eu estou discutindo? Pelo seguinte, nós perdemos não sei quantos 1.500 mil cabelos por dia. Então, os cabelos remanescentes foram crescendo. Se ela nunca tivesse perdido nenhum cabelo, desde o dia que nasceu, e essa pontinha aí fosse a pontinha do cabelo de quando ela era neném, o cabelo dela já tinha dado volta à terra, minha filha. Então, ela perdeu o cabelo. Você falou uma bobagem e o pastor falou outra besteira. Então, você volta lá e fala para ele, o senhor está errado. O senhor pode até entender de Deus, mas de cabelo o senhor não entende. É preciso de fazer esse tipo de crítica. Vai jogar o edifício da fé dela no chão? Não. É só que ele não entende de cabelo. Aquilo ali foi uma coisa que ele supôs. Então, como ele tem autoridade, cuidado com isso. Quando você tem autoridade, se você falar uma besteira, você empresta autoridade para a sua besteira. É por isso que a gente tem que ter senso crítico para conviver com os outros. Bom, eligir milagroso para curar todos os males. Sim, tinha eligir milagroso para curar todos os males desde o século XIX, do século XX e na atualidade também tem. Tem uns remédios aí que as pessoas estão tomando, inclusive como kits milagrosos, falado inclusive por fontes oficiais, e a ciência não comprova. E alguns grupos não querem acreditar de forma nenhuma, outros querem acreditar de qualquer forma. Não é assim que o mundo, que a banda toca. Nós temos que ter senso crítico. O que a ciência diz? Quais são os pesquisadores? Ao longo do mundo, aqueles que não estão comprometidos com a sua política, porque aí você fica sabendo a verdade dos fatos. Acima de tudo, tem pessoas que, por exemplo, nessa pandemia, que estão estudando muito. Então, nós temos que levar isso em consideração. Os efeitos prometidos e os panfletos que apoiavam essas ideias milagrosas aí correram do século XIX, século XX. Hoje não vem mais panfleto, vem informação na internet, né? Com o tempo passou, a ciência avançou, as pesquisas mostraram que curas mágicas não existem. A questão é que as pessoas se aproveitam da necessidade dos outros, que sempre existiram, e essa realidade não mudou, apesar do fato que nós estamos na terceira década do século XXI. Portanto, mais do que nunca, nós precisamos de eleger leituras e ligar o botão do senso crítico. Existe um elemento tecnológico em que os charlatões têm usado para atingir mais pessoas, chama-se algoritmo. O algoritmo é assim, você assiste isso, assiste aquilo outro. Então, o algoritmo ele já vai mapeando você e colocando aquelas informações a seu respeito. Se você conseguir verificar que várias daquelas informações vêm todas mais ou menos do mesmo lugar e elas estão erradas, você muda a cara do algoritmo. O algoritmo não pensa. Ele foi feito para chegar em você se você tem interesse naquilo. Ele é montado em cima de um circuito econômico. Né? Se você gosta mais disso, então, olha, eu fiz uma pesquisa para saber como é que funciona o chuveiro, eles já querem me vender um chuveiro. Eu fui procurar sobre um remédio, já me dão um preço do remédio. O algoritmo trabalha as informações para chegar até você e te vender alguma coisa. O mundo é muito comercial, entendeu? Então, de repente, ele age assim também quando ele quer colocar você no circuito de umas ideias. Cabe a você não ficar dentro dessas ideias e criticar a si próprio e as suas próprias crenças. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Muita coisa é fake news mesmo, má fé. Então, embora a verdade seja verdade que controlar a estratégia do algoritmo é um desafio, não é muito fácil, isso não significa que seja impossível dar visibilidade à ciência na internet. Ao contrário, eu procuro muita coisa, tenho achado muita coisa que tem me esclarecido e tem feito discutir os meus conceitos. Esse tipo de falsificações já existia antes da chegada da internet, é um problema social, a solução é social e a solução é aplicar o senso crítico para se defender desse maneirismo cego do algoritmo. Gente, então, olha bem, é isso que eu queria dizer para vocês. Desculpa se eu fui enfático, né? Você pode, por senso crítico, discutir o meu ponto de vista também. É melhor que você o faça, né? E eu não exauri o tema, eu sou um pesquisador, embora um pouco revoltado com a capacidade que nós temos de nos enganar, né? Eu vou passar a palavra à Vanessa. E, Vanessa, você tem a liberdade para falar de senso crítico dentro do setor que você achar mais bacana. E você também, Alonso, logo, imediatamente depois da Vanessa, você pode
para fazer a sua fala. Diz aí, Vanessa, o que você acha? Então, primeiro eu quero parabenizar você, né, por essas reflexões. É um assunto assim que merece uma pauta gigante mesmo, porque estamos vivendo, né, um momento de muitos acessos a muitos conhecimentos, muitas facilidades, e o tempo todo caindo em perigos, né? Perigos de superficialidades. Porque, ao mesmo tempo que chega muito fácil para a gente vai perdendo a capacidade e a profundidade daquilo que chega nos nossos olhos, né? Nos nossos ouvidos, e acaba, às vezes, se ferindo por algum motivo, né? Seja ele no campo da saúde ou seja em outros campos profissionais da vida mesmo. Porque é tanta coisa que chega e a gente fica pensando, né, de onde começar a trabalhar isso para amenizar, né? Não que o acesso à tecnologia, isso aí seja algo ruim, não. A gente tem que ter a capacidade e realmente desenvolver o senso crítico para a gente usar essas ferramentas a nosso favor, né? Para que isso possa gerar uma dinâmica evolutiva para a sociedade de fato. E aí eu penso que isso tudo começa realmente da educação, né? A gente não pode mais ter esse sistema que traz pronto para a gente, né? Tem que ser um sistema que faça a gente pensar e se encorajar para ter capacidade de criar as coisas, né? De criar leituras daquilo que a gente vê, que a gente ouve, e saber que tudo é uma criação humana, né? Aquilo que não é natural, tudo que é cultura é uma criação humana e que está sujeito a ter prazo de validade, né? Lógico que o cenário muda, tudo muda, os valores mudam, as pessoas morrem, outras continuam. Então, a gente, a cada tempo, tem que ter capacidade de se regenerar, né? E a natureza é um grande exemplo disso para a gente. Ela é super inteligente, né? E a gente cada vez mais tem que ter mais tempo para olhar para ela e aprender muito com ela também, né? Que a gente, tudo que a gente, digamos, produz, né, com relação à cultura, a gente está se espelhando em algo, né? A gente está dentro de algum contexto e que isso, pela leitura do outro, tem que ser buscado. Porque senão ele vai acatar, ele vai falar assim, não, isso existe desde sempre. E não é assim, porque se fosse dessa forma, o mundo não evoluía. Né? A gente tem que ter Hoje eu até coloquei numa fala minha de um debate que a criatividade ela é o suspiro da esperança. Oh, que bacana. É uma coisa que eu criei na minha fala lá na hora. E é isso. Né? A cada tempo, a gente tem que desenvolver a capacidade de olhar para tudo que a gente conhece e falar, não, eu tenho que ter coragem de criar também. E, de preferência, criar coisas boas que vão fazer a sociedade refletir para um lado que vai ser bom para todo mundo. Né? Hoje em dia, a esperança está nesses movimentos realmente assim, mais alternativos, né? De pequenas comunidades se movimentando em torno de pensamentos mais ligados às relações sustentáveis, que essa maneira da gente pensar, né, no formato desenvolvimento diretamente ligado ao fator econômico, isso pode estar sendo uma falha nossa, né, que a gente não necessariamente
você tendo o dinheiro ali naquele espaço, aquilo é rico, É. né? Será que as pessoas ali têm qualidade de vida? Será que as pessoas têm tempo para refletir sobre tudo que elas têm? Né? Então, a gente cada vez mais está tendo que puxar o freio das informações e ser um pouco mais cientista, né? Assim, nas apurações do que a gente vê, do que a gente ouve, para a gente tentar dar nossa contribuição e não somente ser um passivo das informações. E ali, assim, não aconteceu isso. Você só noticiar. Não, muitas vezes você está noticiando algo que é a criação de alguém, que não teve base nenhuma para falar aquilo. Né? Hoje Você falou chegou. uma vez, Vanessa, você falou uma vez num dos desafios que nós temos aí para trás, você falou, acho que foi você mesmo que falou, definir riqueza. O que é riqueza? Por exemplo, uma barra de ouro é uma riqueza? Cuidar de uma floresta inteira é uma riqueza? Como assim riqueza? O valor que eu pago pela barra de ouro, o valor que eu pago para cuidar de uma floresta inteira. Se eu pago um valor muito alto para uma floresta inteira, porque eu acho muito importante, já está definindo riqueza. A floresta vale mais que o ouro. Acho que foi você que comentou isso aí, mas continue. Exatamente, é o valor simbólico, né? A gente. Eu sou do campo das artes, assim, e eu vejo muito por esse lado da linguagem, né? Da forma como que coloca as coisas. E a gente se relaciona com símbolos, né? Com aquilo que a gente cria e fala que aquilo é um valor, né? Ou não é. Às vezes, aqui no Brasil, algumas coisas têm valor que lá fora não tem. Né? Então, é tudo muito relativo. E muitas vezes, quando a gente vai, principalmente a gente que trabalha com o campo, né, das artes, do design, a gente não pode desconsiderar isso. Às vezes você está pensando que você está produzindo uma solução, você está produzindo um problema diante daquilo que você está tratando com o seu pensamento cultural, mas será que é do outro? Será que para aquele espaço que eu estou produzindo tem o mesmo pensamento que eu tenho diante da minha experiência de vida? Né? Então, isso aí é um pensamento que a gente chama ecológico. Você ter empatia e ter abertura para pensar junto com o outro. Porque a gente não tem condição, a gente tem limitações de conhecimento. E se a gente for propor alguma coisa em termos de projeto, de intervenção, em alguma realidade, a gente tem que levar isso em consideração. Senão, você cria um problema e não uma solução. Né? Muitas vezes tem pessoas que falam assim, mas esse negócio de projeto colaborativo, isso aí é muito tópico. Não existe isso, não. É difícil trabalhar com as pessoas com relação a isso. Né? Mas vai ver como que está se dando as relações naquele processo. Né? Você depende de muitos conhecimentos para você conseguir estar à frente daquelas pessoas, passar confiança para aquelas pessoas, fazer com que aquelas pessoas se sintam parte daquilo que está acontecendo. Né? Então, a vida é muito complexa para a gente dar respostas muito simples para ela. Ou simplesmente ler uma manchete e achar que sabe sobre aquele assunto. É verdade. Né? Muitas vezes as pessoas leu assim a manchete e começa a falar a notícia por ela mesma. Você viu o que aconteceu ali, não sei o quê, e cria a notícia sem ler a própria notícia. Né? E isso vai virando o quê? Um telefone sem fio. E aí está o perigo das coisas. Uma coisa que me preocupa muito, né? Isso acontecer no campo da saúde. Porque aí você, não que em outras
áreas também não é perigoso, mas imediatamente me faz refletir, por exemplo, tem muita gente ansiosa por exemplo, emagrecer, né? E aí o tempo todo, principalmente quando você está conectado a esse assunto, que é um assunto de seu interesse naquele momento, chega para você várias receitinhas de várias coisas, que você Imagina. perde barriga em 7 dias, que se você fizer isso, você vai perder 4 quilos em 2 dias. Aquelas coisas assim meio absurdas. E eu falo assim, gente, a coisa não é bem assim, no sentido que eu já passei por essa experiência assim, de um grande desafio de processo de emagrecimento e que não é da noite para o dia. E que se isso acontecer não é permanente. É uma ilusão que você cria para você, né? E fora que a gente não tem muito acesso a esses conhecimentos, mas a alimentação, ela é uma química. Tem certas coisas que uma não bate com a outra. E que se você tem um problema, eu não sou da área de saúde, mas se você tem um problema, por exemplo, de pressão baixa, será que qualquer coisa você pode comer? Né? Então, às vezes você utiliza algum alimento que aquilo dá uma queda de pressão em você e você acha que você está com algum problema. Mas é um fator de alimentação, que você está seguindo aquela receita que te passaram na internet, que parece que é boa para todo mundo. Mas a gente é único, né? Cada um tem um corpo, um problema diferente para ser cuidado. E a gente não pode ter inocência de que qualquer alimento é bom para todo mundo. Não é. E dependendo da mistura que você faz naquilo, aquilo se torna uma bomba dentro de você. E que vai te fazer outros maus, assim, que eu não tenho propriedade para falar, mas que realmente algumas coisas que você come, você percebe que você tem mal-estar. Né? Vai ver, você tem uma alergia alimentar, ou aquilo vai abaixar alguma taxa sua, que você já tem uma taxa baixa. Então, é muito perigoso isso. Por isso que existe os acompanhamentos médicos, né? que, que vai personalizar aquilo para você. E não você vai seguir qualquer coisa que você vê na sua frente. Então, isso é tratar com Vanessa, senso crítico. você Né, quer ver uma aqui. coisa? Pois é, olha, você tocou num ponto nevrálgico. A questão do senso crítico aí, você usou o exemplo da alimentação, achei muito interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta, você me conhece, eu não gosto de carne, não gosto de nada disso. Não sou um cara carnívoro, não sou um cara de comer muito, tal. Eu não tenho assim essa... Eu não sou gourmet, entendeu? Ah, fiz isso aqui é muito gostoso. Nossa, daquele ali eu vou comer tudo e eu não sou assim. Eu chego lá, só como o que eu quero mesmo e tal. Sempre fui assim, entendeu? Por isso que eu sou magrelo. A minha, a minha mulher fica um pouco chateada, cara. Eles às vezes fazem uns negócios. Você olha assim, o que você achou? Eu falei, tá bom. Você achou maravilhoso? Eu falei, não achei maravilhoso, não achei. Eu não sou disso, entendeu? Eu sou um pouco mais assim, saliente para doce. Mas mesmo assim, se você botar muito doce ali, eu não gosto. Mas então, olha bem. Então, pela minha maneira de ser, as pessoas poderiam pensar assim, você tem que ser vegano, né, e tal. Eu já fiz até duas entrevistas com uma moça, umas outras moças veganas. Achei bacana a maneira como elas falaram e tal. Só que tem que ser o seguinte, vamos ligar o senso crítico. O veganismo é uma coisa bacana? Parece que é uma coisa de futuro. Mas basta você ter uma ideologia de que é bonito, que não vão matar animal nenhum, não vamos arrancar planta nenhuma, não vamos comer e tal, não vamos tirar nada, não vamos tirar leite da faca, não vamos tirar o ovo da galinha, vamos comer só coisas naturais. Basta eu pensar assim que eu estou certo biologicamente? Não, e o meu organismo? Eu tive o quê? Nós tivemos uma evolução, tá certo? Então, eu que não gosto de carne, por exemplo, o médico virou para mim e falou assim, tudo bem, você pode continuar não gostando de carne. Você não vai comer carne, tudo bem, mas você vai morrer. Eu falei, por quê? Porque você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tipo de carne. Eu falei, mas que desgraça, eu vou ter que comer esse troço. Ele vai ter que comer, não vai ter jeito. Então, eu tive que comer.
Entendeu? Agora, eu peço, pelo amor de Deus, para que embutam a carne em algum lugar lá, para que eu não veja que seja, porque eu não suporto pensar que eu estou comendo um bicho. Entendeu? Para mim não tem lógica nenhuma aquilo. Entendeu? Eu não vou nem dizer que eu sou assim ideologicamente. Eu acho. Eu, quando era criança, eu olhava para um boi assim e falava, mas eu tenho que comer esse bicho? Por que eu tenho que comer esse bicho? Entendeu? Eu não entendi isso e continua assim na minha cabeça até hoje. Mas eu não estou falando que eu estou certo. Isso era a minha maneira de pensar, entendeu? E o médico falou, tudo bem, você não quer comer, não come, mas você vai morrer. Eu falei, então tá bom. Então, já que eu vou morrer, deixa eu matar os bichinhos comendo. Mas assim, mesmo assim, eu como pouco. Agora, olha bem, é bonito, né, quando você fala assim, pô, você já come carne, que bacana e tal, 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 tal. Não, mas nós não estamos falando de beleza, não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de senso crítico. Você é com essas bariátricas. Será que todo mundo precisa de uma bariátrica? A bariátrica, ela é uma coisa muito agressiva. Eu acho que se você tem uma cultura mórbida, que você vai acabar morrendo daquilo ali em 2, 3 dias, em 3, 4 meses, você tem que fazer uma bariátrica para salvar a vida. Mas, pô, não sei se eu estou falando besteira, mas se você fazer uma bariátrica assim, eu estou com 120 quilos, pô, vamos tentar outra coisa primeiro. Olha o seu sucesso. O que você fez? Você raciocinou, você introjetou uma ideia, seguiu uma política, você é muito determinada. E olha bem, você perdeu quase uma Vanessa. 58 quilos. 58 quilos. Né? Que isso encoraja as pessoas a dar o start aí no senso crítico de que existem maneiras e maneiras de a gente fazer as coisas. Né? Desculpa fazer esse à parte aí, porque eu acho que você deu falou uma coisa muito importante aí. Mas segue aí. Eu acabei tocando na minha experiência, né? Uhum. Eu falei assim, não sou da área da saúde, mas eu vivi essa experiência buscando a minha redução de peso, né? E aí, diante de tantas coisas também que eu já tinha passado, que eu já tinha ido no médico ver a questão da bariátrica também, mas aí eu percebi que não era melhor tentar de uma forma natural, justamente por ser uma cirurgia bem agressiva, porque se você tem um órgão que tem uma anatomia, aquela anatomia ela serve de alguma coisa, não está ali à toa. Eu vou amputar uma parte dele, né? Então eu vou ficar doente de alguma coisa, né? Na minha cabeça, isso era claro para mim. E aí eu falei, não, eu estou jovem, eu tenho saúde para, com o tempo, conseguir isso de forma natural. Né? Uma coisa é quando você já tem problemas e que você já não tem mais tempo. Né? Então, aí você tem que utilizar do seu senso e da sua vontade, da sua disciplina, da sua psicologia, porque emagrecer é mais cabeça do que o próprio corpo, né? Você tem que trabalhar a mente em cima das coisas que te motivam, né? E ir trabalhando nos seus hábitos diários, então, e acaba aprendendo muita coisa nesse caminho. Então, você tem que entender que aquilo não é um sacrifício. Você está se propondo a aprender um caminho novo, se reeducar, né? Nada é perdido. É tudo. E se aquilo é efetivamente aprendido, você nunca mais vai voltar do jeito que você era antes. Né? Agora, se você toma um remédio e emagrece, a chance de você perder o seu resultado é grande porque você não viveu o processo real. O remédio foi te iludindo ali e você foi perdendo porque ele tinha alguma substância que não era da sua consciência, que você estava fazendo aquele processo no seu corpo, mas que ele estava fazendo para você. E se você tirar ele, a chance de você voltar é enorme. Você Né? vicia nele. Ele vira uma muleta. Exatamente. Então, isso tudo é uma construção também de senso crítico. Né? Você ter a coragem de se autoconhecer, né?
de você não ter medo de criar disciplinas, de ter senso crítico para tudo que chega em você. Porque a gente vive numa sociedade Até do próprio médico, né? de uma ânsia muito grande pelo resultado mais rápido possível. Só que existem coisas na nossa vida que esse resultado não é do dia para a noite. Muitas coisas não é. E aí a gente tem que ter a capacidade de ter a consciência para que esse momento aconteça de forma natural. Que não é com tudo que chega na sua frente que você vai fazer que vai gerar o resultado que você quer, né? Então a gente tem que pensar isso não só para o fator saúde, mas para outras coisas da vida também. Muitas vezes, você agora atualmente está sendo muito falado sobre investimentos, né? Na área de finanças, educação financeira, tal, que se você aplicar aqui, você ganha 210% ali. Gente, dinheiro assim não brota assim tão fácil. Então a gente tem que ter senso crítico e tem que ter objetivos com aquilo que a gente está fazendo. Será que realmente eu preciso arriscar? Né? E essa forma de ganhar dinheiro aí, da maneira como você está falando aí, é o dinheiro que você ganha sem produção. Você não dá a terceiros, você ganha uma aplicação, na realidade, isso é uma ciranda financeira. Isso aí é quase um jogo, entendeu? Deixa eu só fazer uma partezinha aí, porque eu acho que ligar o senso crítico cabe em tudo. É claro que isso que eu vou falar aqui agora é muito difícil, mas teve uma moça muito inteligente, ela é uma artista aí, não acho que nem artista não, acho que ela é ligada à ciência aí. E ela estava falando exatamente de crença, né? Não sei o que lá de crença e tal. Aí, agora eu esqueci exatamente. Desculpa, eu esqueci do que era que ela estava falando, mas tinha a ver com crença. Não tinha a ver com senso crítico, mas tinha a ver com crença. Aí ela pegou e falou assim que ela, que há uns 15 anos atrás, ela se apaixonou por um cara. Mas que ela teve que ir para o exterior para esquecer o cara, porque o cara não dava certo, o negócio não dava certo, porque toda hora que ela virava para um lado, o cara estava enrolado com alguma coisa e tal. E ela contou uma história longa que eu não vou contar aqui agora, que vai ficar muito fora do espaço. Aí ela pegou, saiu, voltou para o Brasil. Quando ela voltou para o Brasil, ela chegou aqui, ela revisitou amigos, ela lembrou de coisas que ela tinha tido com o cara, ela viu a fotografia dele e falou assim, meu Deus do céu, como que eu pude botar um dedo nesse sujeito? Olha só, a paixão cega a gente, a paixão tem a ver com química cerebral. Você fica ali ligado naquilo ali, não consegue sair, é uma coisa muito difícil, né? Uma boa parte das coisas tem pessoas que são propensas a crenças religiosas, propensas a crenças ideológicas, propensas a fanatismo com um time de futebol. Né? Se a gente não ligar o senso crítico, se a gente não começar a raciocinar que nós não temos certeza nos nossos temores, nas nossas vontades, nos nossos gostos, até nas nossas paixões, se nós não chegarmos a essa conclusão, né, a gente vai enveredar por um caminho desse. E uns são mais propensos do que os outros. Então, eu achei muito bacana isso que você falou, porque, olha bem, até mesmo diante de um médico, às vezes, o médico está passando para você uma solução, mas ele não conhece a complexidade daquilo que você é. Você pode escolher os seus caminhos, né? Eu acho que até neste momento você tem que ter senso crítico. Ele é uma autoridade? Sim. Ele é ciência? Sim. Mas ele conhece totalmente você? Não. Ele está te atendendo, conversando com você meia hora num dia da sua vida. Então, o restante da avaliação tem que ser sua, né? Mas para você ter capacidade de fazer essa avaliação, você tem que ter estudo. Então, você tem que ligar o seu senso crítico, né? Eu gostei, achei muito legal isso que você falou aí. A gente podia passar a palavra para a Harusa, que ela está ali inquieta. Tá doida para falar já. Pessoal, eu vou só atender aqui, ligar no celular, porque ele estava descarregando. Ah, tá. Aí pode ligar. Pedi para colocar uma extensão aqui para mim pertinho, porque eu estou numa sala que eu estou arrumando aqui na minha casa, que eu mudei há pouco tempo, sabe, Zé? Aí eu estou numa sala que adoro arrumar um cômodo assim mesmo, né? E aí vocês me desculpem, até me ausentei aqui do quadrante do vídeo. Não tem problema. Diz aí. Só me diz uma pergunta, você está falando de Juiz de Fora ou não?
Não, eu tô falando de Conselheiro Lafayette. Ah, tá. Você está em Conselheiro Lafayette, está certo. Isso é uma dúvida que eu tive aquele dia da live lá. Ô, Vanessa, desculpa, eu Não, eu passei a palavra morei, para... eu estive muitos anos aí com vocês. Eu fiquei aí quase 9 anos Ah, é? entre faculdade, mestrado, trabalho. Fiquei bastante tempo aí, né? Foi uma fase muito boa da minha vida. Gosto muito de Juiz de Fora aí. E dos Juiz de Fora também, fui muito feliz Foi aí. aqui que você conheceu a E, Vanessa? assim, foi sim. Eu conheci a Vanessa porque nós trabalhávamos juntas na ITCP, da Federal aí, da UFJS, em projetos que conversavam, né, que tinham uma troca mesmo de áreas. E a Vanessa era do design estratégico e eu era da comunicação mobilizadora, né, que está muito ligada também a esses movimentos sociais, movimentos culturais. E aí foi uma grata surpresa, a gente transformou essa amizade no trabalho numa amizade para a vida. Só que eu conheço a Vanessa aí já tem uns 14 anos, quase 14 anos, vou fazer uns 14 anos já. Você, Então foi uma amizade, né, que durou, que perdurou, assim, que atravessou o tempo. eu percebo que vocês E, duas são agraciadas, uma por ser amiga da outra. com certeza, É muito verdade. mesmo. A Vanessa é a irmã que eu pude escolher, né? Eu Isso é pude ótimo. escolher, Isso é né? ótimo. A família da Vanessa é minha família aí em Juiz de Fora, foi a família que Deus me deu aí em Juiz de Fora. E assim, né? Acho que isso é o importante também dessa amizade, né? Acho que o trabalho, acho que essas reuniões que a gente faz, essas conversas, são ótimos espaços para a gente estreitar laços, né? E por isso que eu fiquei muito feliz com o convite. Então, eu já iniciei aqui minha fala, te parabenizando pelo trabalho, pelo programa, te parabenizando também pela pessoa que você é. Obrigado. Um texto cheio de senso crítico, né? Você faz um percurso assim, incrível ao longo do texto. Você é da ciência, né, como você explicou, da área da matemática, né, a gente fala dos conhecimentos, vamos dizer assim. Eu sempre brinco aqui com o Jean, né, que a matemática ela tem essa coisa fantástica, né? Eu acho que as ciências exatas elas tentam transformar toda essa essencialidade, esse inefável do que é também ser humano, do que a gente pensa, do que a gente sente, que às vezes a gente não consegue, né? Vamos colocar tudo numa caixa só, e consegue transformar isso num modelo, né, que é capaz de explicar a vida. Eu gosto muito de um filósofo, né, eu conheci ele recentemente, que é o Flusser, e ele vai falar disso, né, que os modelos matemáticos, eles foram emprestados, né, para as imprevisibilidades humanas, né, pelo fato de a gente sempre estar ali observando e criando um senso crítico, né, para fazer análises que pudessem suportar a nossa própria existência, né, e poder evoluir. Porque eu acho que o senso crítico ele ajuda a gente a evoluir, né. Eu acho que é isso tudo que a Vanessa falou. Quando a gente pensa no senso crítico, a gente está pensando, discutindo aqui, né? A gente está discutindo essa questão, né? Que é a própria capacidade humana de pensar de novo, ver que estava errado, voltar, refletir. E quando eu penso em comunicação, a Vanessa falou muito bem, você fala da educação também no seu texto, eu acho que a gente tem aí esse pilar, né? Acho que é mais ou menos isso. Senso crítico, a gente tem um pilar da educação e a gente tem um pilar da comunicação. Eu acho que desde que o homem é homem, né, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? A comunicação ela vem ajudar ele a se traduzir, né? E também é a única forma mesmo de se transpor, né? A sua realidade que é, né, da vida e da morte, né? O ser humano sabe que ele vai terminar em algum momento. Então, acho que a comunicação é uma forma também de certa maneira, de permanecer, por meio, né, das pinturas, pela forma como o homem sempre se escreveu, seja por meio da palavra, que deu ao homem a capacidade, né, de fazer história, de se narrar, de ter capacidade de criar o início, o meio e fim. Então, eu acho que essa questão da comunicação é super importante. E a gente está vivendo num momento histórico, aquele que você falou mesmo, que a gente vive um boom da comunicação, né? Como nunca antes, as pessoas são capazes de se comunicar por meio de recursos né, midiáticos, recursos tecnológicos, que aproximou, né, de certa maneira, várias pessoas em contextos culturais muito diversos. E, às vezes, o que está dentro da minha tradição histórica, da minha tradição cultural, ela de certa forma, ela sofre, né, vamos dizer assim, uma ruptura
ou sofre uma tensão de outros discursos que, né, que de certa maneira vão estar aí presentes em outras culturas, em outras tradições, em outras formas de experimentar a vida. Então, imagina colocar isso tudo num caldeirão, né, mundial, planetário, em que as pessoas todas, né, vivem em regiões muito distintas, com características físicas, com características climáticas diferentes, com religiosidades, com cultos diferentes, e a gente tenta transformar isso tudo em algo amigável, né, em algo que é possível, em algo que é dialógico. Então, é sim um desafio porque essas fronteiras espaço-temporais, elas são, vamos dizer assim, rompidas, né? Elas são diluídas, há uma fragmentação da forma como eu lido a minha identidade, o que eu sou, eu posso negociar isso o tempo todo, por conta desses recursos midiáticos que me chegam, né? Dessas visões do mundo que me chegam, e isso tudo transforma, acho que o senso crítico numa questão assim, e agora? E agora como que a gente faz, né? Já que a gente precisa educar as pessoas elas estão aceleradas por causa dessas tecnologias também. Essas tecnologias deram a ela uma sensação de rapidez e de fluidez muito grande. E o senso crítico, muitas vezes, ele fica para terceiro plano, porque eu não tenho tempo para refletir. Eu não tenho tempo, né, para, nossa, parar e falar, mas, será que é isso mesmo? Será que eu estou errado? Será que essa pessoa está errada? E a gente começa a viver no automático. Parece que liga o REC, né, o REC da câmera, eu vou gravar minha vida assim, vamos deixar o barco lá. E a gente sabe que isso não vai dar certo, né? Analistas, sejam de tecnologia, sociólogos, todas as pessoas, né, os próprios antropólogos, é uma decisão, né, são decisões que a gente tem que tomar, acho que agora, como você explicou bem no início aí da sua fala, José, essa terceira década do século XXI, que a gente tem que tomar uma decisão é agora. Assim. O que a gente quer para as futuras gerações, né? A nível de pensar mesmo a sustentabilidade, não só dos recursos que a gente tem que são naturais ou que não são renováveis a curto prazo, vamos dizer assim. Acho que é pensar na própria sustentabilidade, né, do ser. Eu falo do ser porque parece que a gente está perdendo esse ser no sentido de que tudo ficou tão mecanicista também e tudo ficou tão pautado por uma rotina, trabalho, tecnologia, as minhas redes sociais, como eu interajo com as pessoas, o que eu vou fazer, como eu vou vender. O tempo todo a gente é desafiado por isso. Né? O tempo todo as coisas mudam muito rápido, né? Se adaptar às mudanças é o ditado de agora. Você precisa adaptar todo tempo às mudanças. Você não tem como se adaptar e se sentir confortável, né? A gente fez até brincadeira aí que eu falei dos 35 anos, quando a gente chega aos 35, que a gente quer ter essa sensação de que, olha, agora eu posso relaxar, acho que agora eu estou numa idade que, né, eu posso pensar por mim mesma, eu posso viver coisas e arriscar, porque eu já tentei seguir um caminho e agora eu tenho outro aí até minha meia-idade. Mas eu estava brincando com você inicialmente, antes da gente começar a falar aqui, a gravar, um pouco por isso, porque eu me sinto assim, e me sinto assim porque eu vivo num mundo que eu percebo que se não houver uma transformação a nível de pessoa, a nível de indivíduo, de coletivo, a gente vai ter muita dificuldade de fazer uma sociedade que busque, né? Não sei se é a fraternidade, essa palavra grande, né? Mas uma sociedade que se suporte e que suporte para poder sobreviver e ficar nesse planeta, né? Porque é isso que eu percebo muito, assim. Essas redes sociais, os algoritmos, como a gente falou muito bem aí inicialmente, né? A Vanessa também discutiu isso, falou um pouco sobre a questão de como as pessoas se colocam passivamente sobre os fatos. Eu acho que muito, porque eu acho que as pessoas também ligaram esse automático nelas. Tá assim mesmo, não vou mudar nada, né? Entra um, sai outro, é uma questão cíclica, não vou mudar nada, não vou conseguir transformar nada. Então, eu acho que também tem um pouco disso, uma descrença. A gente está falando de crenças limitadoras, mas eu acho que também pesa muito a descrença, no momento em que há muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, no momento também da pandemia, que vai eclodir tudo isso, né? Essas sensações de ruptura, essas sensações de, eu acho que de um mal-estar social, né, muito grande, da forma também como as últimas gerações criaram, né, as gerações vindouras e as gerações que ainda estão por vir mesmo. Então, assim, eu acho que tudo isso são desafios enormes,
que podem gerar para a gente, parece um diário do caos. Acho que tem até um canal no YouTube aí com o nome da saúde, que é Diário do Caos. Vou pegar emprestado aqui, se vou plagiar momentaneamente. Mas para dizer que eu acho que a comunicação é uma boa resposta para isso, porque se a comunicação é capaz de nos fazer mais humanos, ela é capaz também de nos fazer refletir. Quando a gente pensa em informação, né, eu gosto muito de falar dessa dicotomia informação e comunicação, porque as duas, uma vamos dizer, se aproxima muito da outra. Mas informação não é a mesma coisa de comunicação, né? Eu digo para os meus alunos sempre, né, em sala de aula, comunicação é uma coisa grande. Comunicação é algo cheio, né? Comunicação, ela faz a gente, eu costumo brincar, comunicação é circular. Não é à toa que ela infla, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em informação, quando a gente pensa que a gente precisa enquadrar um determinado tema dentro de um objeto, que pode ser texto, que pode ser vídeo, o que a gente está fazendo? A gente está tirando um fragmento do todo, que seria a comunicação, ou seja, a união de vários discursos, de várias visões, e tentando apresentar a minha ali. Ou seja, eu estou enquadrando aquele momento, eu estou enquadrando aquela situação. Logo, a informação pode ser muito positiva, porque ela pode ser um enquadramento perfeito, né? Com vários recortes, com vários pedaços que juntos podem formar um muro perfeito da comunicação. Mas o problema que a gente tem são informações que estão todas em pedaços, né? Muitas vezes por interesses de poderosos, por interesses de fanáticos, por interesses de pessoas que muitas vezes precisam que esses discursos saiam daquela forma para alimentar um certo objetivo ou uma meta que, de certa maneira, é muito mais privada do que coletiva, menos pública. Então, assim, a gente tem várias confusões, vamos dizer assim, que também acontecem muito por interesses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo. E eu acho que a sociedade, eu penso na sociedade mesmo, nas pessoas em conjunto, é lógico, a mudança tem que começar pelo indivíduo, pela essa reflexão individual, como a Vanessa disse. Não é um processo que a gente vai fazer ele assim, empurrada, receita de bolo. Não dá, a receita de bolo às vezes não vai servir para mim. Talvez aquela pílula, né, da autoajuda não vai servir para mim. Mas eu acho que o coletivo, ele precisa sim ter um espaço mesmo de exuberância, eu vou dizer assim, porque a gente não consegue pensar numa comunicação que reflete, numa comunicação circular, numa comunicação dialógica, se a gente não pensa para o bem do coletivo. É aquilo que a gente falou, não tem verdade, tem verdades. Mas como eu posso conviver bem com verdades? Porque a gente começou a não gostar das verdades dos outros, porque parece que as nossas verdades, elas são muito mais importantes. Então, assim, eu custo que custar, mas a verdade tem que estar certa. Não tô nem aí se ele tá falando mentira, não, mas é a verdade que combina com a minha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é isso, assim, eu falo que a gente transforma o outro em inimigo, muitas vezes, porque o outro não tem a verdade que eu quero que ele conta, né? Ele não tem a minha verdade. Que legal isso. Eu adorei isso. Acho que é mais ou menos isso. Essa verdade não combina com a minha. Eu tenho a minha auto-verdade, eu quero que essa auto-verdade seja coletiva, né? Que ela seja compartilhada por um máximo de pessoas que possam, né? Que consigam fazer esse compartilhamento para mim, para ela ser fiel, para ela ser real, verdadeira. Então, assim, eu vi muitos documentários nessa época da pandemia e muitos me fizeram refletir. Um desses documentários estava muito ligado ao dilema das redes sociais. Gostei desse documentário, acho que era um documentário que falava um pouco sobre a forma como a gente estava caminhando para uma guerra civil em vários lugares do mundo. Porque quando as pessoas elas não conseguem comungar, quando as pessoas não conseguem fazer aquilo, né, que vários pesquisadores do Habermas vão falar, uma comunicação dialógica, ou de pensar numa ação comunicativa integrada, né, que pense, né, nesses espaços públicos de discussão, onde nasce a comunicação, onde nasce o jornalismo que vai ser depois rentável, comercial, esses debates, né, debates que acontecem ali em pequenos focos, né, de grupos que pensam, de pensadores,
a gente está chegando num ponto que não vai entender isso, porque os grupos ficaram tão estereotipados e ao mesmo tempo tão fragmentados que parece que ninguém conversa mais com ninguém, não tem mais esse espaço da ação comunicativa, uma coisa que é revigorada, né, pela reflexão. Então, eu acho que o problema das redes sociais eu acho que talvez a questão comercial, dos algoritmos e tudo que isso, né, porque a gente é um produto. No fundo, nós somos o produto. Nós somos a rede social não tem produto nenhum. Ela nos vende para as marcas, elas nos vendem para os marketplaces, elas nos vendem para esses ambientes de compra. E a gente vira produto e a gente tem que falar assim, não, virar esse jogo, a gente não é produto. Porque a gente tem uma forma de pensar que é própria, porque a gente tem senso crítico. Mas como que a gente faz para alcançar senso crítico se a gente ainda tem, sim, uma educação espartana, uma educação que a voz do professor está lá, o professor está ainda no pé enquanto todo mundo está sentado, ou quando a gente tem também um modelo que não é holístico, não pensa na criança, não pensa no jovem, não pensa nem no universitário, como alguém global, né? Alguém que vem de uma cultura diferente, alguém que tem um posicionamento diferente. E aí, o que acontece? Parece que vira, assim, um mundo fechado de regras, né? De habilidades. Se você não pensa assim, você está fora da caixa, você está fora desse universo de opiniões. E isso está se tornando um ambiente tão difícil, José, que e Vanessa, que eu fico assim, muito perplexa em algumas aulas, que a gente debate determinados assuntos, como a própria polarização, e todo mundo já começa a brigar. E a gente fala assim, olha, aqui não é espaço disso. Aqui todas as falas são importantes. Sejam liberais, sejam pessoas que, né, são de esquerda, sejam pessoas que são conservadoras. Eu acho que as pessoas elas têm direito à fala, porque se daqui a pouco a gente começa a calar várias formas de expressão, a gente não vai ter a tão sonhada comunicação. Né? A gente não vai ter esse momento de troca e não vai ter um momento dos direitos estarem, vamos dizer assim, assegurados para todos, né? Porque parece que é assim, né? Olha, o direito à comunicação é muito importante, o direito à liberdade de expressão é muito importante, mas o seguinte, ele tem sim lá, né, seus aspectos ligados a outros direitos, né? Direitos de personalidade, direitos de privacidade, mas assim, ele não pode barrar o meu direito pensar dessa forma. Então, tem muito isso também, né? Então, isso são fatores complicadores. Eu acho que a educação, a própria comunicação somada à educação, né, que é a educomunicação, que prevê isso, uma reflexão sobre os próprios meios de comunicação, né, como eles são feitos, como eles são criados. E eu acho que tudo isso deveria ser, sem sombra de dúvida, matéria de escola, deveria fazer parte de grades educativas, porque é ali que se cria o senso crítico, né? Olha, se eu sou um indivíduo que tem vontades, que tem desejos, mas também tem deveres, tem que respeitar outras pessoas, para também ter direito ao conhecimento, porque quando eu respeito as pessoas, eu também tenho direito ao conhecimento, né? Eu estou trocando, conhecimento é troca. Então, parece que a gente está se privando do conhecimento. E isso é que é educação. Educação não é aquela meia dúzia de conceitos. Por exemplo, teve uma moça que eu convivia com ela no passado, e que eu já falei isso várias vezes aqui em outros programas, que ela sempre falava comigo assim, que eu não sou inteligente, não sou inteligente. Eu disse, o que você não é inteligente? Porque eu não sei matemática. Eu falei, não. Você sabe fazer uma opção de outras coisas. E você não sabe matemática, isso não vai fazer nenhuma diferença para você. Você vai aprender um pouquinho de matemática e vai continuar sabendo todas as outras coisas nas quais você é expert e é esperta, entendeu? Matemática, raciocínio lógico, não é a única coisa que tem no nosso cérebro. Uma outra coisa, por exemplo, tem gente que fala assim, eu sou conservador. Aí eu falo assim, eu não estou discutindo quem eu deixo de ser conservador, estou apenas pegando uma ideia. Eu sou conservador. Aí eu falo assim, o que é ser conservador? Porque quem conserva, conserva alguma coisa. O que você está conservando? Aos bons costumes. O que são os bons costumes? Os bons costumes são aqueles que fazem eu conviver bem com você, onde você me respeita, eu te respeito, respeito o ambiente, respeito os animais, respeito sua mulher, seus filhos, você respeita a mesma coisa, nós respeitamos outras sociedades. Isso são os bons costumes? Porque se for assim, eu também sou conservador. Eu também quero conservar isso. Não, eu sou conservador porque eu acho que a coisa tem que ser assim, que tem uma ideologia, porque eu sou de direita. Cara, você está conservando coisas que são ideologias de outros, que são interesses de outros. Se você está se tendo como conservador por seguir ideias de outros que têm seus interesses quando você não tem, você é um idiota.
Você não pode ser conservador, você não pode nem ser progressista. Por exemplo, se você é um milionário, né, e é super mega egoísta, você não pode ser progressista. Porque o progressista é aquele cara que raciocina que os outros têm direito, que eu não posso reter o dinheiro de mais uma quantidade muito grande que vai fazer falta para outras pessoas. Então você já está raciocinando contrariamente à sua causa. Quer dizer, eu não estou defendendo ser conservador nem ser progressista. Eu estou defendendo você ter senso crítico para saber aquilo que você se denomina. Aí eu sou progressista. Você é mesmo progressista? Você vive uma vida progressista? O que é ser progressista? Né? Então, na educação, a mesma coisa. A gente na escola não ensina as pessoas a pensarem. A gente ensina as pessoas conceitos. E as pessoas ficam pensando assim, eu não entendi esse conceito, eu sou burro. Eu entendi aquilo ali, eu sou inteligente. Bobagem! Tá vendo? Quanta gente... Eu assisto um canal aqui na internet, no YouTube, não sei se vocês já viram. Eu não sei se é esse o nome, mas eu acho que é o canal da nostalgia. Nostalgia, tá? ótimo, ótimo. Não é ótimo? É ótimo, espetáculo. Aquele cara é um gênio. Aquele cara está fazendo... Eu também acho que ele é um gênio. Ele está fazendo isso até para Netflix, o cara. O cara é bom demais. Ó, não ele é? é bom. O Nostalgia, Nerdologia é ótimo. O Meteoro também é ótimo. São todos nesse mesmo nível. E eles são extremamente críticos. E o discurso E fala disso da ciência, né? Fala disso da educação o tempo todo. Aí esses dias eu acho que a gente assistiu o do Einstein, depois a gente assistiu o de Steve Hawking. E esses eram todos caras que pensavam fora da caixa, e a escola não queria aceitar isso, né? A escola o tempo todo queria limitar essa forma de olhar para o mundo, de olhar para as coisas, de observar as coisas. E eu acho que, olha, a gente tem que mudar esse modelo. A gente está nessa discussão há anos, já fiz trabalho de educomunicação em periferia há uns anos atrás, tive um projeto de pesquisa lá, José, lá em São João del Rei, quando eu era coordenadora de extensão lá de uma universidade particular, de um centro universitário particular. E uma das discussões lá nesse ambiente era sobre isso com os adolescentes. Esse estigma que existia, que eles acreditavam. Por exemplo, eu sou da periferia, na periferia é muito complicado mesmo, meu destino é salão, meu destino é cabeleireiro, meu destino é fazer unha, meu destino é limpar a casa dos outros. E tinha uma garota lá que o sonho dela era ser escritora, e ela lia muitos livros. E ela até passou no vestibular, faz letras hoje em dia, mas ela falava, se eu for pensar em tudo que as pessoas falam que eu vou ser igual a minha mãe, a mãe dela era uma pessoa que trabalhava na casa de outras pessoas, eu nunca vou sair daqui. Então eu falei com ela, mas você pode pensar o que você quiser, sua cabeça é sua, sua mente é sua, então liberta sua mente, porque tudo começa dessa libertação, dessa aceitação do que é possível para você, né? E acho que essas histórias lá foram histórias que me marcaram muito, porque parecia isso, sabe? Que a identidade era a identidade que tinha sobre o bairro de periferia, de bairro violento, ela, de certa maneira, ela era passada, ela era transmitida para a identidade individual de cada um daqueles meninos. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? Como a escola traz isso, como a escola também tenta ressignificar isso para a criança, para o adolescente, que a gente sabe que é um trabalho muito difícil, sim, até por conta mesmo das demandas, né, que chegam do Estado. Eu acho que a reforma tinha que ser uma reforma muito globalizante, uma reforma que pegasse em vários níveis aí, que trouxesse, né, um respiro para a educação brasileira que está muito atrasada, muito limitada. Existem experiências em Portugal, por exemplo, tem uma escola chamada Escola da Ponte, em que as pessoas partem, ela é muito parecida com a filosofia de Paulo Freire, em que as pessoas partem daquilo que você é, do seu contexto, e te educam dentro do seu contexto, vislumbrando os outros contextos. O problema do mundo da globalização é o seguinte, é que nós somos globalizados nas ideias que são mainstream. Né? Então, quer dizer, quando eu que sou poderoso tenho uma ideia e tenho uma mídia poderosa, eu consigo influir. E aí você passa a aceitar o que eu estou crendo como sendo verdade, ou melhor, querendo que você creia como sendo verdade, e aquilo ali perpassa e vai matando todas as culturas. A escola ela tem que se insurgir, infelizmente ela tem que ser subversiva. Né? Ela tem que subverter essa ordem de pensamento, porque nós nunca deixamos de ser dominados no mundo em momento algum. E vou te dizer mais, os dominadores,
os dominadores do capital, das ideias e tal, eles são os mesmos há alguns séculos. Eles vão perpassando pelas culturas e essa gana de ser poderoso ela é tão evidente na raça humana, na nossa sociedade. A gente retira de visão daquilo que nós não concordamos e fazemos aquele caldeirão cultural e todas as coisas que surgem, que sejam oposição àquela ideia, são incorporadas e são colocadas como exceção à regra. Então, a exceção nunca deixa de ser exceção e nunca passa a ser regra. E a exceção seria exatamente as pessoas saírem do seu métier, saírem da sua conformidade social e se verem expressas como pessoas capacitadas de mostrar que o mundo é diverso efetivamente. O mundo é muito diverso, ele é multipolar, ele é multilateral, né? E ele é plural, né? E a gente tem que crer nisso. E para crer nisso, a gente tem que fazer uns 500 programas iguais a esse, sempre tocando nessa tecla, né? Sempre mostrando que raciocinar fora da caixinha não é modismo, não. É procurar realmente raciocinar fora da caixinha. Mesmo quando você está falando sobre teses ambientais, você pode estar lá numa reunião lá de Paris e que tem uma opção de gente falando sobre o meio ambiente, para que as pessoas também estão te controlando, né? Quando aquelas pessoas falam aqui da Amazônia, por exemplo, não falam porque acham a Amazônia brasileira maravilhosa, que é importante para o mundo, não. Ela é importante para o bolso deles. Isso não significa também que nós temos que defender aqueles que estão acabando com ela aqui dentro, porque também estão sendo egoístas. Essas são duas formas de egoísmo que se degradiam. E eu não tenho que tomar partido sobre isso, eu tenho que tomar partido sobre aquilo que é realmente verdade. O que é verdade? Nós temos biodiversidade, nós somos o país mais rico do mundo. Você sabia, e o brasileiro não sabe disso, que nós temos água aqui na Amazônia? Eles descobriram lá, agora descobriram um rio subterrâneo lá, maior, tão grande quanto o Amazônico, né? O rio Amazônico. Mas nós temos ali um aquífero de 150 quatrilhões de litros de água que seriam capazes de alimentar, de dar água para a humanidade com 7 bilhões de habitantes durante 2 séculos e meio. Aí se você perguntar para as pessoas medianamente qual é o maior aquífero do mundo, todo mundo fala assim, o Guarani. Não é verdade. O Guarani é um dos aquíferos e ele tem 1/10 da capacidade do Saga, que é esse da Amazônia. Tá certo? O que na Amazônia tem? A Amazônia Azul tem, lá para frente, tem petróleo, né? Tem biodiversidade. Então, nós temos que saber disso tudo, né? Quando alguém fizer uma crítica, por exemplo, que a Amazônia está sendo depredada, ela está sendo depredada. Quem que está depredando? Somos nós próprios, não temos legislação. Os caras lá de fora estão falando, nós vamos concordar com ele porque eles realmente estão certos, que nós estamos fazendo alguma coisa. Não, nós não vamos concordar com ele. Quem vai resolver o problema somos nós. Está entendendo? É preciso desse raciocínio diferenciado, pessoal, particular, capacitado, competente, criado na escola, para que você seja uma pessoa. Senão você vai ser sempre a reprodução do status quo de uma sociedade que não está dando certo. Está entendendo? Não tá, não. Por isso que eu acho que a gente tem que falar de senso crítico. Você quer ver mais uma coisa? Eu estou me estendendo um pouco, mas olha bem. Eu falei com a minha esposa outro dia. Esse negócio de imunidade de rebanho está errado. Por quê? Quando você chega a uma quantidade de pessoas, o vírus não tem mais como se transmitir. Aí descobriram o seguinte, que as pessoas que já tiveram a Covid continuam transmitindo os vírus que aportam nelas, só que elas não adquirem doença, não passam a ter a doença, mas passam para você. Então não tem imunidade de rebanho. Porque não é verdade? Porque se as pessoas que já foram contaminadas, que têm anticorpos, continuam sendo contaminadas e passam para as outras, se você deixar a coisa correr frouxa, elas vão contaminando as pessoas. Mas aí vem a vacinação. Mas a vacinação, ela tem a mesma sequência de eventos que quando você é contaminado e passa a ter anticorpos. Você pode ficar com uma quantidade maior, mas a vacinação não impede a transmissão. Então, se você vacinar e deixar as pessoas livres, vai contaminando até chegar em populações que não têm tido o vírus. Como a nossa imunidade ao coronavírus, tanto por vacina quanto particular pessoal, para quem já teve a infecção da doença, dura no máximo 5 meses, quando nós continuarmos transmitindo
e continuar passando, vamos continuar cepas sendo produzidas, lá na frente nós vamos ter outra epidemia, quando passar os 5 meses da maioria das pessoas. Não existe imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Uma urgência urgentíssima. Nós temos que parar o mundo, vacinar e depois voltar. Tá certo? O poder econômico não pode nem ouvir isso aí. E nós não temos vacina para comprar. Tá entendendo? Infelizmente, a ciência que eu tenho lido, as coisas que eu tenho lido, diz o seguinte: não existe a tal imunidade de rebanho. Se você não ficar em casa. Até porque, José, eu li uns textos aqui falando um pouco sobre isso, que até mesmo quando a gente cria imunidade, no caso até dessa desculpa, essa nova variante que foi encontrada no Amazonas, né? No Amazonas, no estado do Amazonas, e aí eles falaram que foi muito por isso. Um grande número de pessoas contraiu de forma muito rápida, o surto foi muito grande lá, né? Eles explicaram isso, os virologistas. E aí, por isso que o P1 ficou tão forte, que como a barreira foi muito grande para o vírus, assim, muita gente ele já tinha, vamos dizer, habitado muitos corpos, ele teve que criar uma nova forma, uma nova mutação que se tornou mais resistente e por isso ficou mais transmissível. Eu não sou dessa área, não sou bióloga, né, nem geneticista, mas eu li falando disso e por isso que a vacinação ela ainda é a melhor forma de prevenção, porque ele cria resistência e todos esses tipos, infelizmente, vão continuar, porque à medida que fica desenfreado o vírus, aí ele deita e rola, aí ele vai criando mais forma. Nós somos laboratório. Nós somos laboratório para ele. É o que você falou, nós viramos laboratório, ele continua proliferando, nós viramos laboratório. Então, você vacina, você dá anticorpo para ele poder superar aquele anticorpo. Então, quer dizer, para ele poder não se transmitir, nós não podemos só vacinar, nós temos que fazer um lockdown e vacinar. Entendeu? E é o que Israel está fazendo, é o que a Inglaterra está fazendo, é que algumas regiões dos Estados Unidos estão fazendo. Mas nós não conseguimos compreender isso aqui. Parece que no Brasil nós não temos pessoas sérias. As pessoas aqui não têm senso crítico para raciocinar, lendo essas coisas, e fica acreditando em opiniões de terceiros. O que está acontecendo aqui é o seguinte: está acontecendo um genocídio. Nós estamos permitindo que no Brasil esteja havendo a cultura de um vírus que vai matar muitas pessoas. Nós vamos ter uma epidemia por ano se nós não fizermos lockdown e não fizermos a vacinação. Aí as pessoas perguntam assim: não, mas eu preciso de trabalhar, se as pessoas não trabalharem, elas vão morrer. E qual que é a solução? A solução é o seguinte: a economia doméstica é diferente da economia de um governo. Os governos, eles podem fabricar dinheiro, nós somos donos da casa da moeda. Então, o governo vai colocar o dinheiro nas famílias, nas empresas, para que elas possam pagar aluguel, para que elas possam pagar seus funcionários, para que as pessoas possam receber e viver uma vida e ficar em casa. O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses, enquanto nós vacinamos. Isso é que a ciência está falando, entendeu? Isso que eu estou falando é senso crítico. Não interessa qual é a sua ideologia, não interessa se você é do partido A, do partido B, se você concorda com A, com B, com C. Isso é a ciência, é o que a ciência está descobrindo. Um dos motivos de eu fazer senso crítico é exatamente essa angústia que eu tenho de você não conseguir ser ouvido, entendeu? Quando você liga essa capacidade de ser crítico para vários assuntos da sociedade, um deles e esse que nós estamos falando. Gente, nosso programa está chegando a um tempo muito alto, eu sei que eu falo demais. Olha, eu tentei falar rápido, José, tentei falar bem rápido, não sei se eu consegui, mas assim, eu acho que esse tema... Eu tentei falar bem rápido, porque eu vi mesmo, falei, gente, eu acho que está chegando a 1 hora de gravação e eu acho que eu não vou conseguir falar, não. Mas eu queria agradecer, né, falar que esse tema é muito importante, eu acho que a gente pode ter aí bis, né, a gente pode fazer até dobradinha aqui com a gente de novo, e assim, dizer que é um tema muito importante mesmo. Eu acho que quando a gente está falando de senso crítico, a gente está falando de educação, a gente está falando de uma comunicação jus, né, a sua história ao longo da humanidade, que foi uma forma de ligar os homens, ligar o tempo, né? Ligar os homens ao longo das várias eras.
E está aí, né, para mostrar que é um elemento muito importante, né, de desenvolvimento, de evolução, de melhoria para a qualidade de vida das pessoas, né? Se comunicar, né, é ser humano, né, é ser o melhor da gente. Então, assim, não, esse tema, eu acho que ele é muito instigante, eu acho que num programa só seria muito difícil falar de todas as possibilidades dele, né? Falando de fake news, falando de algoritmo, falando de, vamos dizer assim, né, de quase uma doutrinação, né, virtual das pessoas. Acho que né, ia demorar até muito mais, programa para horas aí. Foi resumido, né? Falamos um pouco. Foi resumido. Uhum. Então, o prazer é muito grande mesmo. Muito obrigada mesmo pelo convite. E um abraço aí para você e para sua audiência também, viu? Você é muito querido, muito inteligente. Parabéns. Obrigado, Caruza. Ô, Vanessa, o botãozinho vermelho aqui que o Zoom vai me cortar já acendeu. Aí você faz a sua despedida, porque eu acho que vai ser o tempo. Ele acendeu ali. Então, somente queria agradecer. Eu acho que mesmo que com pouco tempo teve muito conteúdo, que já dá para acender uma luz interessante aí para as pessoas, né? Começarem a refletir sobre suas atitudes, sua forma de fazer a leitura do mundo. Perfeito. Gente, então, olha, eu vou entregar aqui o programa. Eu gostei muito de ter feito o programa, adoro a Vanessa, adorei a Haruza, desculpa. E muito obrigado pela sua presença aqui. Discute essas ideias. Desculpa se a gente de vez em quando fica com um pouco de raiva, é um pouco veemente. Todo mundo tem ideia, pode pensar diferente de mim, mas vamos levar em consideração isso que nós todos falamos, nós três falamos aqui, porque ligar o botão da criticidade para poder a gente ter um mundo melhor, para a gente ter melhor convivência e para a gente viver de uma maneira mais humana e mais sábia. Muito obrigado e até o próximo Pontuando. Um abraço a todos. Tchau, tchau.